a gente já falou sobre a miserabilidade humana. Sim. Agora vamos entrar na grandeza de Deus. Louvado Aleluia. seja Deus. Irmã Daiane, qual é o tamanho de Deus? Será que a gente pode medir o tamanho de Deus? Deus, ele é imensurável. Humanamente, nós não temos a menor condição. Até porque nós acabamos de entender que nós somos miseráveis. Nós somos tão limitados diante de Deus. Tão limitados. Que o salmista vai dizer, no Salmo 139, que a ciência de Deus é grandiosa. E que ele não alcançaria por ser tão alta. Deus, ele é imensurável. Ele é grande, ele é infinito. Em poder, em soberania, em misericórdia, em amor. Louvado seja Deus. E existe aqui um verso que pode nos dar um norte aqui a respeito disso. No Inário dos Salmos, Salmo de número 147 e o verso de número 5. Olha só o que diz. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Aleluia. É grande, né? É grandioso. É grandioso em poder, em soberania, em estatura. Deus, ele é imensurável. O tamanho de Deus não se pode medir. Deus, ele Louvado seja Deus. Está em todo lugar, em todo canto. Sempre. Até o texto também de Romanos, vamos lá a gente voltando para o apóstolo Paulo de novo. Sim. Romanos capítulo de número 11, ali nas alturas do versículo 30, 32, ele diz que grandiosa é a mente do Senhor. Isso. Fazendo justamente referência a esse texto aí que tu acabou de ler. E a mente do Senhor é insondável. Então ele finda ali no versículo 32 dizendo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É tudo Louvado dele. seja Deus. Tudo dele, tudo dele. A gente às vezes se pergunta qual é o tamanho de Deus e tem gente que diz, não, Deus é o tamanho do vazio que você tem no seu coração, na sua vida. Deus, ele supera qualquer vazio do coração. Deus, ele supera qualquer expectativa humana. Com certeza. Deus, ele supera qualquer expectativa humana que você imaginar. Deus, ele supera. Deus, ele é, como a nossa irmã Daiane já falou, imensurável. Não tem explicação. A nossa mente humana, ela não consegue explicar Deus. Porque se a nossa mente humana conseguisse explicar Deus, Deus, ele não era Deus. Mas por ele ser Deus, a nossa mente não consegue explicá-lo. Porque Deus, ele está fora do tempo. Deus, ele é atemporal. Ele está fora do tempo, ele está fora do espaço. Deus, ele não tem palavras que descrevam a grandiosidade do nosso Deus. Desse jeito. Né, irmã Daiane? Maravilhoso. Se Deus, em sua grandeza, sabia que o ser humano ia pecar, por que ele permitiu? Essa é polêmica, né? Muita gente faz esse questionamento a respeito dessa pretensão de Deus. Será que Deus tinha essa pretensão de que o homem caísse? Mesmo sabendo que o homem ia pecar, por que Deus permitiu? Irmãos, nós sabemos que Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele pode tudo e ele sabe de todas as coisas. Deus, desde o princípio, porque Deus, ele não depende de nada para ser. Louvado seja Deus. Então, Deus em sua soberania, Deus em seu amor, em sua sabedoria, ele sabia de tudo desde o princípio. Ah, mas e por que Deus não impediu o homem de fazer tal coisa? Quando Deus criou o homem no Jardim do Éden, como nós falamos anteriormente, Deus concede ao homem o que não concedeu a nenhuma outra criatura, que é o poder do raciocínio, o poder de escolha, o poder de vontade. Deus dá essa condição ao homem, permite essa condição ao homem. Aconselha que Adão não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem escolheu cair. O homem escolheu desobedecer a Deus. E por que Deus não impediu? Única e exclusivamente por causa do seu amor. Deus nos ama tanto que ele não nos obriga a servi-lo. Deus não nos coloca em uma coleirinha como um cachorro e sai puxando. Não! Deus nos dá o poder do livre-arbítrio. O poder da gente escolher fazer o bem, fazer o mal, obedecer ou desobedecer. Porque veja, se Deus nos colocasse em uma posição de criaturas a qual ele manipulasse sempre, nós não conheceríamos o que é em essência o amor de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo, em João 3,16, de uma maneira tal que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas, e por que tantos perecem e não têm a vida eterna? Porque não escolhem. A graça foi nos dada, mas nós precisamos querer essa graça.
Então, o motivo de Deus ter toda a consciência do que aconteceria e não impedir o homem é por amor. E porque o plano da salvação sempre esteve no coração de Deus. A queda no Éden não foi uma falha de Deus. Não foi uma foi. criação de Deus que deu errado. Não, de maneira nenhuma. Muitos podem até acreditar que foi um erro de percurso no meio do plano. Mas não, aconteceu exatamente o que precisava acontecer. Se não houvesse a queda, se não houvesse o rompimento da comunhão do homem para com Deus, hoje nós não entenderíamos, Diego, o quão miseráveis nós somos. Hoje nós não entenderíamos que somente por meio de Jesus é que nós podemos nos chegar até Deus. E eu vou citar, inclusive, até o texto que você mencionou, porque era exatamente o que eu tinha marcado aqui, a respeito disso aí. Olha só o que diz a Bíblia Sagrada, em Romanos capítulo 11, do versículo 33 até o versículo 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento. Quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Em nenhum momento o controle saiu da mão de Deus. Sempre esteve lá. E existem coisas, irmão, que por mais que nós tentemos entender, nós tentemos argumentar, querer passar para o papel, criar uma teoria, criar uma teoria para explicar tudo isso, nós não vamos conseguir em essência. Porque, como já foi dito, a essência de Deus é totalmente inigualável à do ser humano. É muito, muito lindo. Muito forte, né? Porque a teologia, ela nos diz que Deus, ele está em movimento. E quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente acha que o primeiro movimento de Deus é a criação. Mas não. O primeiro movimento de Deus é a redenção. Porque antes do haja luz, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já tinham conversado e já tinha se ouvido falar no haja cruz. Porque tem um texto aqui interessante em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Ele diz assim: sabendo que não foste comprado com coisas perecíveis, com prata ou ouro, e foste resgatado da vossa vã maneira de viver, a qual, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, ao qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Glória a Deus. Ou seja, antes de Deus dizer haja luz, haja separação, haja firmamento na terra, o plano da redenção já tinha sido montado. Glória a Deus. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em algum tempo, em algum momento, eu falo com linguagem humana, porque eu sou um ser humano, não tem como a gente alcançar. Então, os três ali conversaram e já decidiram que um ia criar, um ia ser o Redentor e outro ia ser o Consolador. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Jesus Glória Cristo. a Deus. Quer outra prova? Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo número 1, versículo de número 4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade. Glória a Deus. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro já estava preparado para o sacrifício. Lembra quando João teve a visão? Ele olha para o céu e ele diz que via um Cordeiro como que foi morto. Isso. Antes da fundação do mundo. Isso. Então Jesus Cristo, quando Deus cria,
o ser humano, como a nossa irmã Dani disse, o ser humano não é um plano de Deus que deu errado. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Pelo contrário, o ser humano é um plano de Deus que deu certo. Porque Deus, antes de criar, por ele ser onisciente, onipotente e onipresente, antes de ele fazer qualquer coisa, ele já tinha preparado a redenção do ser humano. Mesmo sabendo que o homem ia cair, antecipadamente ele já tinha a redenção para esse... Já Por tinha isso que o perdão do pecado. eu citei a questão do amor de Deus. Se ele não amasse, será que ele ia predestinar a redenção com o propósito de adoção, de trazer de volta? É amor demais. É muito amor. É muito amor, gente. Não tem outra palavra que se encaixar aí não, a não ser amor. Amor e misericórdia, né? E é que nem você disse, né? Deus cria o ser humano e cria o ser humano dotado de quê? De livre-arbítrio. Dotado de livre-arbítrio. Porque quem come do fruto foi quem? Primeiro. Eva. Mas Deus cobrou de quem? Adão. Por que Deus cobra de Adão? A quem foi dada a ordem, né? Porque Deus tinha dado a ordem a Adão. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 3, que a mulher, ela foi enganada. A mulher, ela foi enganada. Mas quando a gente vai lá para Gênesis capítulo 2 e 3, o homem, ele comeu porque ele quis. Ele que disse, eu quero pecar. Foi lá e pegou o fruto lá e comeu. Porque Eva não botou faca no pescoço dele para ele comer o fruto. Então ele comeu porque ele quis. Então o ser humano foi dotado de livre-arbítrio. Há quem não acredita no livre-arbítrio. Mas a gente tem fundamento bíblico para isso, né? Porque é justamente isso que eu ia falar contigo agora. Porque muitas pessoas dizem, Eu sou livre, eu faço o que eu quero. Pelo Se engana, contrário, né? Pelo contrário. Se engana. O texto que eu já citei aqui, de 2 Pedro 2,19, e do qual é vencido, tal torna-se servo. Isso. Eu ser livre é eu ter vontade de pecar e dizer, não, eu não vou pecar. Eu não quero pecar. Por mais que a minha carne almeje o pecado, o meu espírito dentro de mim bradando, dizendo que não. Isso. Eu não vou cometer esse erro. Isso. Então, ser livre não é eu fazer o que eu quero, é eu fazer o que não quero. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Louvado seja Cristo. Deus. Como lidar com a soberania de Deus? Entendendo que Ele é e nós não. Para a gente entender o que está acima da nossa limitação humana, a gente precisa entender qual é o nosso lugar. Qual é o meu lugar quanto criação de Deus? Sou parte da criação de Deus. Eu não sou o Criador. Eu não tenho a mente de Deus. Eu não posso explicar a mente de Deus. Então, para lidar com a soberania de Deus, eu tenho que entender o meu lugar e me colocar exatamente onde eu preciso estar, no lugar de dependente. Glória Eu quero ler aqui, fazer menção aqui de um texto da palavra de Deus, que nos dá uma explanação a respeito da grandeza de Deus. E para a gente entender qual é o nosso lugar quanto criaturas. Louvado seja Deus. Isaías 40, versículos 6, 7 e 8. Diz assim: uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda carne é erva, e toda sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Olha, Diego. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, para que eu entenda a soberania de Deus, eu tenho que entender que eu sou o quê? Erva. A erva murcha. A erva passa. Eu entendendo isso, eu vou entender que eu necessito exclusivamente ser dependente de Deus. Para tudo. Em tudo. Aí olha só. Quando eu entendo que eu sou erva, que eu preciso de Deus, aí eu entendo quem é Deus. Aí Isaías nos traz um pouquinho do que é a majestade de Deus. No versículo 12, nós vamos ler aqui alguns versículos, a partir do versículo 12, do capítulo 40 de Isaías. Acompanha aí. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem foi, hein, Diego? Louvado seja Deus. Deus é muito lindo. Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou
como seu conselheiro o ensinou, com quem tomou conselho para que desse compreensão, quem instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai num balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nós lemos do 12 até o 15 do capítulo 40. Olha só a grandeza desse Deus. Tomou as águas dos mares na concha da palma da mão. Olha que mediu o céu a palmos. É muito grande, Diego. Lidar com a soberania de Deus é entender que a gente é o que Isaías disse, é Eva, mas que ele é grande, que ele é poderoso, que ele é ilimitado. Ele está acima de qualquer explicação que a mente humana possa criar para explicar ele. Louvado seja Deus. Deus não se explica, Deus se aceita. Exatamente. Tem um texto aqui também, mano, que pra gente entender essa questão aí da soberania de Deus, que é em Jó, capítulo 38. Jó, depois de se indagar tanto a Deus, se indagar tanto, eita, desse jeito. Deus diz assim a Jó, Jó capítulo 38. Vou ler só alguns versículos. Depois disso o Senhor respondeu a Jó, de um redemoinho: quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Agora, cinge os teus lombos como homem. Eu te perguntarei e tu me responderás. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Aleluia. Dize-me, se tendes inteligência, quem lhe pôs a medida, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as bases? Quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Então, louvado isso aqui são só algumas perguntas que Deus fez a Jó, por Jó ter se indagado tanto a Deus. Ah, mas por que está acontecendo isso? Mas por que isso? Mas por que aquilo? Às vezes a gente indaga tanto a Deus, a Deus diz, ó, tu é inteligente, agora responda essas perguntas aí. Onde era que tu estava quando eu botei os fundamentos da terra? Oh, louvado Ou seja, seja Deus. As colunas da terra. Onde era que tu estava? Aí Jó fica, ó, pianinho, fica caladinho, porque não tem resposta. Deus, ele é soberano acima de tudo. De tudo, acima de tudo, Deus, ele é soberano. Mais uma vez, ratificando que o homem não é nada diante de Deus. E Deus, né? é tudo. E Deus é tudo, louvado seja Deus. Como entender Deus em sua infinita grandeza? Como entender Deus? Eu até citei aqui o que o salmista Davi disse no Salmo 139. Olha só, Davi aqui fazendo menção em um louvor dessa grandeza de Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. E sobremodo elevado. Não posso o atingir. Louvado seja Deus. Aí você aí em casa, leia o restante desse Salmo 139, porque é lindo. Lindo, muito lindo. É um louvor que faz menção da grandeza de Deus. E aqui no verso de número 6, ele vai dizer que tal conhecimento, tal ciência é maravilhosa. E ele não consegue alcançar. Se botasse a cama dele lá no abismo, Deus estava lá. Estava lá. Se botasse no céu, Deus também estava lá. Exatamente. Davi faz menção da onipresença e da onipotência de Deus. E também de sua onisciência, né? Isso. Que Deus saberia de tudo. É lindo demais esse salmo. Lê esse salmo todo. Que Davi vai explicar exatamente isso. Não tem como se esconder de Deus. Deus é grande demais. Apesar de nós sermos considerados como pingo de água no balde, como nós lemos lá em Isaías, mas Deus nos conhece um a um, sabe exatamente como funciona cada célula do nosso corpo. Deus sabe como funciona, como está, o que vai acontecer conosco, né? Estamos aqui. A vida, ela é um sopro. Em questão de minutos, o nosso futuro a gente não sabe, mas Deus, ele sabe de todas as coisas.
Então, para entender a grandeza de Deus, eu preciso entender que eu não tenho, a minha mente não vai alcançar porque ela é muito alta. O poder de Deus é ilimitado, ele é muito grande, ele está acima das minhas expectativas e acima das minhas explicações. É entender que eu sou pequeno, mas ele é grande, ele é poderoso e ele é digno de toda honra e toda glória. Louvado seja Louvado Deus. seja o nome de Jesus Cristo. E a gente queremos entender Deus, é só olhar para Jesus Cristo, né? A Bíblia diz em João 18 que o Deus unigênito que estava no seio do Pai, esse o revelou. Então Jesus Cristo é a revelação plena do Pai. A gente quer entender a grandeza de Deus, olhe para Jesus Cristo. Foque em Jesus Cristo. Deus existe? Não, Deus não existe. E agora? Deus não existe. Geralmente, talvez essa pergunta cause uma certa estranheza, né? Essa resposta Depois de a gente conversar tudo isso, falar da nossa miserabilidade e total dependência de Deus, da soberania, do poder e da grandeza desse Deus, e agora ele não existe? Não, ele não existe. Deus, ele não existe. Porque para existir, eu preciso de uma predisposição de algo ou de alguém. Deus, ele na sua essência, ele é. Louvado seja Deus. Isaías, capítulo 43. Louvado seja Deus. E o versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, ou eu era, dependendo da sua tradução. E não há quem possa fazer alguém escapar das minhas mãos. Vamos ler aqui o texto de Isaías, capítulo 53. Vamos, Isaías 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A gente vê aí, no versículo 3 aí, que ele se tornou um dos mais indignos de todos os homens por morrer em morte e morte de cruz. Né? Isso. Sendo obediente até a morte e morte de cruz, que foi o texto anterior que a gente leu. E essa lição fica para mim, fica para você mesmo, fica para todo mundo que está assistindo. Para todos. Que o ser humano, ele se resume em pó, e Deus, na sua essência, ele é Deus. Deus, ele não precisa de mim para nada. Deus, ele é Deus sem mim, comigo. Deus, ele é Deus por natureza. Isso. Agora eu dependo totalmente e exclusivamente dele. Porque sem Deus eu não sou ninguém. Sem Deus a gente não somos nada. Nada. Então, Deus, ele não precisa de mim para pregar. Deus, ele não precisa de mim para estar fazendo vídeo. Deus, ele não precisa de mim para nada. Mas a graça, a misericórdia e o amor dele é tão grande que ele nos dá a graça, nos dá o amor, nos dá a misericórdia para a gente estar aqui hoje. Louvado seja Deus. É desse jeito. Irmã Daniela, eu quero te agradecer. Eu que te agradeço, irmão. Fica com Tu Deus. és uma bênção. Muito obrigado por se dispor Amém. a vir falar, tirar dúvidas, né? De pessoas que tinham dúvida aí a respeito de algumas perguntas dessas. Que Deus te abençoe e guarde sempre, minha irmã. Para quem não sabe, é minha irmã de sangue, viu? Somos irmãos em dois laços, viu? Minha irmã de sangue. No sangue de Cristo e no sangue que corre nas veias também. Foi uma das pessoas que me deu força quando eu estava engatinhando aí. Amém. Eu te amo. Também te amo, irmão. Tu é um orgulho, viu? Me orgulho porque, como ele disse, né? Eu vi momentos da vida dele que eu achei que por algum momento não iria ver meu irmão chegar onde chegou, mas pela misericórdia do Senhor, Deus nos trouxe até aqui. Então que Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, meu irmão, Amém. A vida da sua família, viu? E a você que assistiu esse vídeo, que Deus, em sua infinita bondade, misericórdia e graça, te abençoe, te dê muita paz, traga muita alegria ao teu coração. E que tudo que nós aprendemos aqui possa ser levado ao teu coração pelo Espírito Santo de Deus. E que essa boa, perfeita palavra do Senhor,
ela gere frutos no teu coração. E que cada dia mais, Diego, nós venhamos entender a nossa condição de miserabilidade sem Deus. Entender que Ele é e que sem Ele nós não podemos e nem somos nada. Amém? Fica na paz.